Você sabe o que é spam? Possivelmente sim. Mas você sabe qual a verdadeira origem deste termo? É o que vamos ver agora em detalhes. Mas antes de saber como surgiu o spam, precisamos rapidamente entender alguns conceitos de comunicação. O termo comunicação vem do latim communicatio, onis, que significa a ação de participar. Os passos básicos da comunicação são as motivações ou a intenção de comunicar, a composição da mensagem, a codificação e transmissão das mensagens codificadas, a recepção dos sinais, a decodificação e, finalmente, a interpretação da mensagem por parte do receptor. Quando ocorre qualquer ação interna ou externa neste processo de comunicação, fazendo com que a transmissão ou a recepção não seja completamente clara, chamamos esta interferência de ruído. Uma comunicação só pode ser considerada bem-sucedida se ambos os agentes envolvidos obtiverem sucesso neste processo e conseguirem se fazer entender, ou seja, se a mensagem foi realmente entregue pelo emissor, que é aquele que comunica, e recebida de forma limpa e compreensível pelo receptor. São vários os fatores que podem interferir nesta comunicação. Os ruídos de comunicação são divididos em 4 tipos: físicos, fisiológicos, psicológicos e semânticos. O ruído físico é a interferência externa ao emissor e ao receptor, causando dificuldades na transmissão física da mensagem, como sirene, sons de telefone, buzina de veículos e pessoas conversando. O ruído fisiológico é uma interferência interna, que ocorre devido à condição física do emissor ou do receptor. Pode ser uma intensa dor de cabeça, uma disfunção sensorial e outras disfunções orgânicas. A fome, o cansaço e as necessidades fisiológicas também são alguns exemplos. O ruído psicológico também é uma barreira interna provocada pelo comportamento dos indivíduos. Alguns motivos dessa interferência na comunicação são as crenças, onde a mensagem que está sendo transmitida entra em conflito com as ideias do receptor. As emoções são reações a um estímulo ambiental e cognitivo que produz tanto experiências subjetivas quanto alterações neurobiológicas significativas. Podemos citar, por exemplo, um pai que, estando no trabalho, não consegue focar em suas tarefas ou desenvolver uma boa comunicação, pois está preocupado com o filho doente em casa. Atitudes sarcásticas, onde o receptor perde o interesse na mensagem que está sendo transmitida pelo emissor por alguns motivos, sendo alguns deles humor de gosto discutível, cinismo e ironia. Semântico. O ruído semântico é a junção da interferência externa e interna. Acontece quando o emissor usa uma linguagem com significado diferente para o receptor, ou seja, o falante e o ouvinte têm interpretações distintas do sentido de certas palavras. Os idiomas, jargões, regionalismos e gírias são exemplos disso. Então, daí você deve se perguntar o que tudo isto tem a ver com spam, não é mesmo? Devemos considerar que spam é nada mais, nada menos que o ruído das comunicações. Vou explicar. Em um determinado momento você está vendo a sua caixa de mensagens de e-mails e se depara com diversas mensagens que você não solicitou, oferecendo produtos e serviços que você também não tem interesse. Estas mensagens fazem você perder tempo, atrapalha seu trabalho, tira o seu foco e utiliza recursos de forma desnecessária. Mas este tipo de ruído não se resume a mensagens não solicitadas em sua caixa de e-mail. Isto pode acontecer com ligações telefônicas, SMS, correspondências em papel, folhetos que são colocados na caixa do correio de sua residência e até mesmo excesso de anúncios em sites na internet. Também não podemos esquecer do carro dos ovos e da pamonha que passa na sua rua. Afinal, este tipo de abordagem de marketing quase sempre incomoda de forma negativa, mesmo que sejamos convencidos eventualmente. Mas por que isto continua sendo feito? É fácil. Porque funciona. Mas foi em 1937 que começava a história para o surgimento do termo spam. Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, a empresa estadunidense Hormel Foods
lançou um produto à base de presunto chamando ele de spam. O fundador da empresa George Ormel, que gostava muito de presunto apimentado, que em inglês é chamado de spiced ham, pegou estas duas palavras e com um pequeno jogo de letras batizou o seu novo produto. Spam, um apresuntado enlatado, de baixo custo e também baixa qualidade que foi enviado às toneladas para os soldados e civis europeus das nações aliadas dos Estados Unidos durante a guerra. A Hormel Foods decide fazer uma campanha de marketing agressiva no rádio, de forma que o seu principal produto chamado spam passou a ser divulgado diversas vezes durante o dia e em intervalos muito pequenos, e em algumas situações a propaganda era exibida repetidas vezes seguidas. E isto se repetia dia após dia e consequentemente esta ação começou a incomodar as pessoas, pois dava nítida impressão que queriam te empurrar spam a qualquer custo e a todo momento. Até hoje spam é muito consumido no Havaí e na Coreia do Sul, que acabou absorvendo este produto durante a Guerra da Coreia em 1950, fazendo parte, até hoje, de um dos pratos mais tradicionais no local. O pudejigué, ou ensopado militar. Em 1970, o grupo britânico de humor Monty Python exibe uma esquete onde mostra um casal que vai a um restaurante em que todos os pratos do cardápio possuem spam como ingrediente. Isto claramente remetia ao fato da estratégia da Hormel Foods em empurrar o seu produto enlatado de forma insistente para todos. Obviamente isto virou uma piada e foi satirizado pelo grupo e podemos ver um trecho a seguir. Morning. Morning. What you got then? Well, there's egg and bacon, egg, sausage and bacon, egg and spam, egg, bacon and spam, egg, bacon, sausage and spam, spam, bacon, sausage and spam, spam, egg, spam, bacon and spam, spam, egg and spam, spam, baked beans, spam and spam. Oh, lobster thermidor, crevettes with Mornay sauce, garnished with truffle pate brandy and a pie on top and spam. Have you got anything without spam in it? Well, a spam, egg, sausage and spam. There's not got much spam in it. I don't want any spam. Why can't you have egg, bacon, spam and sausage? That's got spam in it. Not as much as spam, egg, sausage and spam. Look, could I have egg, bacon, spam and sausage without the spam? What do you mean? I don't like spam. Sausage without the spam! Why not? It wouldn't be egg, bacon, spam and sausage, would it? I don't like spam! Don't make a fuss, dear. I'll have your spam. I love it. I'm having spam, baked beans, spam and spam. Baked beans are off! Well, can I have spam instead? You mean spam? Yes! Podemos notar que o spam passou a ser sinônimo de algo que não é bom e que querem te forçar a consumir. Alguns anos depois, quando a internet começou a se popularizar e antes ainda do uso massivo dos e-mails, alguns usuários se comunicavam através de fóruns de debate. Nestes fóruns os debates fluíam quase sempre sem maiores problemas, mas por vezes surgiam alguns usuários que interrompiam a sequência de ideias e mudavam de assunto ou já utilizavam este canal para oferecer algum tipo de produto ou serviço. Isto deixava os demais participantes do fórum furiosos e começaram a responder estas mensagens com o texto spam, fazendo uma clara referência à esquete do grupo Monty Python. A partir deste ponto, começou a surgir o uso do termo spam para definir o ruído das comunicações computacionais. Toda e qualquer interferência entre agentes, seja chamando a atenção ou interrompendo uma comunicação, passou a ser chamada de spam. O primeiro registro histórico de envio de mensagens em massa de forma não solicitada, que atualmente chamamos de spam, é datado de 3 de maio de 1978. Quando um cidadão estadunidense chamado Gary Twerk resolveu enviar um material sobre uma linha de equipamentos para cerca de 600 clientes em potencial. Para isto ele usou a ARPANET, que foi a versão mais antiga da internet como a conhecemos hoje. Desta forma, este ato inconsequente, que embora tenha rendido um certo lucro aos chefes de Gary,
Marcou o nascimento de uma prática que até hoje incomoda muito a vida das pessoas. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Espero que tenha gostado. Se ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, curta e clique no sininho para ser avisado de novos conteúdos.